Oi, gente, boa noite. Professora Ana Paula Novaes aqui com vocês novamente. E hoje nós vamos fazer a nossa primeira aula de literatura. Meu Deus, lembra que eu falei que seria aula de literatura hoje? Bom, olha, eu vou procurar falar de uma maneira bem simples para que vocês possam ter intimidade com a literatura. O que é a literatura? Literatura é a arte escrita. É uma arte que foi manifestada e ainda continua sendo por meio de poesias, de histórias, de contos, né? Então, na literatura do Brasil, hoje eu vou falar sobre o movimento romantismo. É uma escola literária chamada o romantismo, ok? Então, o que acontece? No período romantismo, vocês vão ter a apostila para vocês acompanharem. O que estava acontecendo no Brasil no romantismo? Nós estamos aí às vésperas da independência do Brasil, a família real está voltando para Portugal, e aí nasce nos poetas da época aquele sentimento de patriotismo, né? O Brasil é nosso. E aí isso vai repercutir nas poesias. Então os autores do romantismo, Gonçalves Dias, José de Alencar, eles vão escrever sobre, especialmente José de Alencar com Iracema, vai escrever sobre a figura do índio, né? O índio herói, aquele índio maravilhoso, vai falar das terras do Brasil. Então, é uma característica da poesia da primeira fase do romantismo, o indianismo, principalmente por esse sentimento, né, que invadiu de amor ao Brasil aos poetas da primeira fase do romantismo. Só que o romantismo ele é dividido em três fases. Uma das fases é o indianismo, como a Pro falou. A outra fase do romantismo nós vamos chamar é chamada da fase ultra romântica. Você imagina uma coisa que é muito romântica, é ultra romântica. E os poetas dessa época, gente, influenciados por questões sociais, eles ficavam mais nas tabernas, escrevendo, fazendo as poesias. Esses poetas dessa época, eles tinham uns amores platônicos. Para o que é amor platônico? Aquele amor que não era vivido. Né? Não era um amor vivido, era um amor. Eles imaginavam uma mulher, imaginavam como a mulher era linda, como a mulher era. Né? Idealizava aquela mulher, mas ele não viveu aquele amor. Eles eram, na segunda fase do romantismo, as características das poesias são mais depressivas, são melancólicos, tristes, eles falam das coisas do sentimento. Uma das características do romantismo é o subjetivismo. Que é subjetivismo, professor? As coisas da mente, do sentimento, eles eram egocêntricos, eles se preocupavam. Não é mais geralzão do índio, da nacionalidade, não. Na segunda fase, eles são mais egocêntricos, eles falam do sentimento deles, do sofrimento deles, da depressão deles, que eles lembravam da infância e quanto eles sofriam. Segunda fase do romantismo. E na terceira fase do romantismo, a gente vai para a poesia condoreira. A gente tem Castro Alves como poeta social, que fala da questão do negro, que fala da questão da libertação, né, da escravidão. Então, cada fase do romantismo veio com uma característica específica que não dá para confundir. Mas falando de modo geral, sobre a característica da poesia do romantismo, as pessoas pensam assim, romantismo é só de romântico. Não, né? Elas têm algumas características da própria poesia. Os versos, né? Eles são uma linguagem mais informal, não é aquela coisa muito difícil de vocês entenderem. Vocês vão perceber coisas do nacionalismo, que eu falei, influenciados, né? Pela independência do Brasil. Muito culto à natureza, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as árvores que aqui gorjeiam, não gorjeiam, como lá. O amor platônico que a Pro falou, esse amor idealizado. E cada uma dessas características aparece bem expressivamente nas três fases do romantismo. Vamos relembrar? Primeira fase do romantismo. Qual é a primeira fase do romantismo? A primeira fase do romantismo foi a poesia indianista, né? Vocês têm a poesia mais voltada à questão silvestre, mais voltada à questão do índio, o índio como herói, a história maravilhosa. Um dia eu vou contar para vocês aqui, vou escolher um dia uma história do romantismo para contar, de Iracema. É perfeita a história. Então, essa primeira fase do romantismo, valorização da cultura histórica do país, do indianismo. Na segunda fase do romantismo, nós vamos para os poetas ultrarromânticos. Na primeira fase, vamos destacar José de Alencar. Né? O ícone Iracema.
Depois vocês vão ver aí na atividade um pedacinho da obra de José de Alencar. Depois a gente vai falar do mal do século, a segunda geração inspirada por George Gordon Byron, que é a geração byroniana, que é aquela que sofre, a geração negativista, depressiva. Vocês não são dessa fase não, né, gente? Se a gente fosse pensar no agora, quem seria com essa característica de cantor? Cazuza era meio ultrarromântico, com aquele exagero dele. A gente teria Pablo é sofredor. A sofrência seria da geração ultrarromântica. E a gente pode citar Casimiro de Abreu e Álvaro de Azevedo. Quem tiver curiosidade de pesquisar algum texto dos dois, pode pesquisar, que eles são da segunda fase do romantismo. E por fim, a terceira fase do romantismo com Castro Alves, na poesia condoreira, né? Poesia social, que fala das questões, como eu disse, do sofrimento dos índios, Paula, dos negros, né? A questão da escravidão, né? Tem um texto maravilhoso de Castro Alves, Navio Negreiro, vocês podem olhar, vocês podem ver. Então, cada escola, como eu falei, tem a sua característica específica, vocês vão fazer atividade. Essa é a aula 1 de literatura, mas a gente vai explorar. Eu venho trazendo para vocês, gente, o realismo Machado de Assis. Vou escolher alguma história para contar e venho na próxima aula de novo com literatura para vocês. Um abraço e até mais.